Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje estamos no dia 9 de fevereiro de 2021 e atentos à palavra do Senhor, encerramos ontem o capítulo 6 de Marcos e hoje nós começamos o capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas come o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essas pessoas ficam dispensadas de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais as palavras de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos novamente meditando a palavra de Deus nessa terça-feira. Um pensador chamado Hugo von Hofmannsthal, que nasceu em 1874 e morreu em 1929, dizia: quem envelhece reconhece que permanecemos constantemente em culpa através de todas as circunstâncias e combinações da vida, mas em cada homem habita também sua sorte de inocência, e é esta que o sustenta sem que ele mesmo saiba como. É interessante o pensamento dele, porque muitas vezes, diante da vida e do processo de envelhecimento, a gente começa às vezes a carregar um certo sentimento de culpa da vida, da história, de muita coisa que a gente não conseguiu fazer no decorrer da nossa vida, da nossa história, até porque como nós somos seres em construção, nós não nascemos sabendo e a gente não nasce pronto. Muita coisa que a gente vai fazendo na vida vai no futuro às vezes gerar um certo sentimento de culpa, mas o pensador aqui diz também que tem uma inocência dentro de nós, e é essa inocência que nos sustenta no sentido de que muita coisa que a gente faz ou fez de errado, a gente não fez porque a gente queria, mas porque a gente não conseguiu fazer. Até porque a gente erra às vezes, não é porque a gente quer errar, eu não consegui acertar. A gente não é melhor às vezes, não é porque eu não quero ser melhor, eu não consegui ser. E por isso a gente vai se alimentando da palavra de Jesus com o passar do tempo, com a nossa idade, em busca de uma consciência melhor, em busca de mais clareza sobre como tratar cada situação e cada realidade desse mundo complexo, difícil e até perigoso. Viver no mundo é muito perigoso, nós vivemos em constante perigo no decorrer da nossa trajetória aqui, e por isso a gente precisa da salvação. A salvação de quê? A salvação da morte. A gente não quer uma vida fracassada, a gente quer saber o que é importante nessa vida e o que não é importante nessa vida.
O que me leva a uma experiência profunda com Deus e o que me afasta disso. Como acalmar e me livrar das culpas que eu tenho e como fazer as pazes com a minha inocência, que vai me sustentando e ao mesmo tempo vai me ajudando a não ficar me condenando, me julgando, me maltratando. Afinal, autopiedade, autocondenação não nos ajuda em nada, pelo contrário, gera sofrimento a mais dentro da nossa vida. O Evangelho nos traz novamente um confronto. A vida ela é muito marcada por certas situações como essa que nós nos deparamos com Jesus. O Marcos resolveu carregar a tinta da caneta nesse relato para nos dizer o confronto que há entre Jesus e, ao mesmo tempo, os fariseus e doutores da lei. Uma coisa é haver conflito. Conflito nós sempre temos que ter, e todo conflito ele é saudável, porque são opiniões diferentes em que eu tenho que tentar entrar num acordo. Conflitos é uma realidade na qual eu, diante de situações diferentes, tento encontrar uma saída e uma comunhão, um senso comum para aquilo. Confronto não, confronto já parto do princípio que eu preciso eliminar o outro. Quando a polícia se confronta com um bandido, alguém tem que ser eliminado nesse contexto. Não é um conflito, é um confronto. E aqui nós temos um confronto entre Jesus e essas autoridades religiosas, e a questão ela é simples. Escuta, por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Viu? Por que isso? Como Marcos sempre diz, havia uma série de rituais, uma série de regras, normas que eles deveriam seguir. Não estamos falando de uma questão de higiene, estamos falando de uma questão de ritualização de uma prática que foram colocadas nas pessoas. Nós não estamos falando de higiene, mas estamos falando do contexto do puro e do impuro. Você não podia comer sem lavar as mãos, porque você poderia fazer o alimento se tornar impuro. Então nós estamos nesse contexto e a reflexão do Evangelho parte desse princípio do que é puro e do que é impuro, porque para os fariseus e doutores da lei isso era uma questão muito séria, da questão da pureza. Então quando Jesus toca na sogra de Pedro, Jesus ficou impuro na concepção de um fariseu, doutor da lei. Quando Jesus toca no leproso, Jesus ficou impuro. E aí tem que se purificar para voltar a ter a sua dignidade, a sua bênção de Deus. Então é esse o contexto daquilo que nós estamos refletindo e daquilo que nós estamos falando aqui. E aí Jesus critica duramente, diante dessa questão, por que eles não lavam as mãos antes de comer, viu? E tinha regra para lavar as vasilhas, as jarras, tinha uma série de rituais ligados à questão da alimentação. E Jesus diz que não é isso que é importante. E Jesus faz uma dura crítica, vocês são hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? A pessoa hipócrita é o ser humano falso. Um ator de novela, de filme, ele é um hipócrita, porque ele representa um papel na qual ele não é aquilo. Ele representa um personagem. Então, o hipócrita seria igual a um ator que representa um personagem, mas no fundo ele não é aquilo, mas ele representa. Então, Jesus critica duramente eles e vai fazendo, ele fala assim, olha, vocês falam uma coisa, mas vocês estão muito superficiais, não é isso, não é isso. Vocês estão muito preocupados porque é o fato de eu lavar a mão para cumprir um ritual que vai determinar se eu sou ou não sou impuro. É o fato de eu lavar um copo de um jeito que vai determinar se eu sou ou não sou impuro ou puro. É o fato de eu tratar certas coisas de limpeza antes de alimentação que vai determinar o meu caráter, que vai determinar a minha vida. É a velha situação quando a gente briga em casa por causa de um copo sujo, né? Quando a gente cria a maior confusão dentro de casa por causa de um copo sujo em cima da pia. Mas esse copo é mais importante que a família, esse copo ele é mais importante do que a nossa convivência. Não dá para resolver esse problema sem briga, não dá para resolver essa questão da responsabilidade com as coisas da casa sem ofensa, sem gritos, sem estragar o outro, sem criar um mal-estar. Não dá para a gente resolver a situação de um modo diferente. Por isso Jesus foi assim, olha, bem que já falaram de vocês falam da boca para fora, mas dentro de vocês há muita maldade.
E aí Jesus pega até um exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. O mandamento de honrar pai e mãe não significa na Bíblia obediência cega ao que o pai e a mãe mandam, pedem e dizem. Não é nada disso. É claro que é bom a gente escutar a experiência dos mais velhos, que evita com que a gente faça muita coisa besta, muita coisa errada na vida. É bom a gente escutar quem já viveu mais do que a gente, para a gente aprender a errar menos. A Bíblia tem essa preocupação dos pais transmitir tudo o que fizeram ou deixaram de fazer para os seus filhos, para que os filhos não cometam os mesmos erros. Tempos atrás estava conversando com um paroquiano e ele dizia isso, que para o filho dele, toda vez que o filho colocava uma questão, ele dizia: faz não, porque eu fiz e não deu certo. Faz não, não vai em tal lugar não, porque eu já fui e não presta. Então, quer dizer, o pai dava exemplo de vida. O pai queria que o filho não fizesse. O filho reclamava, mas obedecia. Acho que é isso que é importante no processo educacional. A gente dar testemunho e a vida ensinar. Já que a educação é quando a gente vai colocar um sinal em alguém, tirar alguém para fora, colocar alguém fora do contexto e colocar no outro, nós somos convidados a pensar nisso, como que a gente vai tirando as pessoas do mundo da alienação, do mundo da ignorância, do mundo da desonestidade, do mundo da hipocrisia. E aí tinha o mandamento de honrar pai e mãe. O que era honrar pai e mãe? É que os filhos tinham a obrigação de cuidar dos pais. Os filhos tinham a obrigação de não deixar os pais morrer de fome. Há uma cultura, não sei onde, que quando o pai ou a mãe estão doentes e quase morrendo, eles colocam o pai na rua, literalmente para fora de casa, para morrer lá, porque na cultura dizem que é um mundo em que ele está com karma, E se alguém vai lá e cuida dele, a família fica com raiva, porque tem que morrer. Então, Moisés, quando colocou isso, falou assim: não, vocês não vão colocar os pais de vocês para fora de casa e deixar eles morrer ao tempo, só porque eles estão dando trabalho, que perdeu a consciência. Não, era obrigação dos filhos de sustentar os pais. Por isso o mandamento de honrar pai e mãe não é em relação à obediência, mas em relação ao cuidado. Não deixe seu pai e sua mãe morrerem de fome, abandonados ou jogados na rua. Então, mas aí eles criaram uma outra norma, chamada Corban. O que era isso? O filho dizia: esse dinheiro que é para me ajudar o Senhor é consagrado a Deus. E aí era atribuído ao templo, era desviado. No lugar de eu cuidar do pai e da mãe com o dinheiro que eu tinha a obrigação de honrá-los, de respeitar a história e a vida deles, eu usava de um interfúgio para dar o dinheiro no templo, para enriquecer os sacerdotes, para enriquecer os fariseus, doutores da lei. Então o dinheiro era corban, consagrado a Deus. E aí o filho perdia a obrigação e a responsabilidade de cuidar do seu pai. E Jesus faz essa dura crítica: vocês estão jogando Deus fora e jogam o mandamento e a lei de Deus fora para cumprir preceitos que vocês criaram. Eu me recordo bem, às vezes nós temos muito isso ainda, né? A gente fica discutindo se a cruz da procissão de entrada tem que estar voltada para frente, para trás, se a cruz em cima do altar tem que estar voltada para o povo, para o sacerdote. São essas coisas meio farisaicas do nosso mundo, né? Se a comunhão é de 2 espécies ou não, se é na boca ou na mão. São todas essas expressões que revelam o farisaísmo que há dentro de nós, porque a gente, no lugar de prestar atenção na palavra de Deus, prestar atenção na Eucaristia, eu começo a me preocupar com lavar as mãos, com o ritual. Quando a gente escuta essas expressões, quando a gente escuta isso, é sinal que a gente não está ainda próximo a Jesus. Nós estamos muito mais próximos aos fariseus, doutores da lei, preocupados com certos rituais, e nós esquecemos daquilo que é o essencial. Como é que eu estou tratando quem trabalha na minha casa? Como que eu estou tratando o idoso no trânsito? Como que eu estou tratando aquelas pessoas que me servem? Como que eu estou convivendo com o próximo? Como que eu estou agindo com os meus negócios? Como que eu estou administrando o meu salário? Como que eu estou administrando a convivência dentro da minha casa? Como que está a minha fé?
Afinal, aonde é que eu estou depositando a fé? E se eu estou conseguindo compreender Jesus, ou eu estou preocupado com coisas pequenas e me esqueço daquilo? É a velha situação em que a gente vai na missa, eu fico olhando a roupa dos outros, fico olhando quem vai e quem não vai comungar, e eu esqueço de escutar o Evangelho, eu esqueço de prestar atenção na liturgia da palavra, eu esqueço de olhar com carinho aquilo que Deus está me falando através da Sagrada Escritura. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa olhar para a nossa vida e sempre se perguntar, diante da fé, o que me chama a atenção? Quais são as minhas preocupações diante da minha vida de oração? Quais são as minhas preocupações no decorrer do meu dia? Quais são as preocupações e o que me chama a atenção diante do mundo da minha religião, do mundo da minha fé? Os meus discursos estão em comunhão com os discursos de Jesus ou estão em comunhão com os discursos dos fariseus e doutores da lei, que estão hoje preocupados com rituais de como preparar e lavar alguma coisa para comer? Porque caso eu não tenha lavado daquele jeito, eu posso me tornar uma pessoa impura. E Jesus dizendo, não é isso. Vocês têm uma lei de Deus, a lei de Deus ela é boa, é bom não matar, é bom ser fiel, é bom honrar pai e mãe, é bom amar a Deus sobre todas as coisas. Os 10 mandamentos estão certos, são coisas boas para a vida. Ninguém pode negar isso, ninguém pode esquecer. Existe até um pensador, que eu esqueci o nome, que diz que a gente constrói uma biblioteca de direito, só para poder reforçar aquilo que já está nos 10 mandamentos, né? A gente tem uma biblioteca do Poder Judiciário de direito desse mundo, só para poder lembrar da gente aquilo que está nos 10 mandamentos, que nós esquecemos daquilo e precisamos de todo um sistema bibliotecário judiciário. Por isso que Deus possa olhar para nós e que a gente possa ver com Jesus o que é, que me move, que me sustenta, que me guia, que me ajuda a viver nessa vida. E onde é que eu estou alimentando a minha vida de oração? Quais são as minhas preocupações? O que eu observo? O que me preocupa diante dos momentos de oração da vida? Que Deus possa guiar o nosso coração, nos fortalecer e que nós não sejamos chamados de hipócritas, apesar de que corremos muito risco no mundo atual de uma igreja que é santa e pecadora, mas às vezes está mais pecadora do que santa, da gente ser chamado de hipócritas por Jesus Cristo. Por isso que a gente possa ter consciência e tomar cuidado da gente não evitar, tomar cuidado para evitar a criação de certas normas que vai anulando o ensinamento de Deus. Um abraço e até mais.